Então vamos lá. Eu quero abrir aqui, eu quero começar com um texto bíblico, porque o assunto que nós vamos tratar agora está muito relacionado a essa questão tributária, que é quando se fala em direitos e deveres eclesiásticos, a gente está falando justamente dos direitos relacionados à questão tributária. Não tem assim outros direitos, por exemplo, a igreja ela tem direito a ganhar um carro, ela tem direito a, sei lá, não são outros direitos. Nós estamos falando de direitos, fora aqueles direitos que nós já vimos, lógico, nas outras aulas, direito de pregação, do culto, da liturgia, dos objetos do culto, da assistência religiosa. Fora esses direitos, é lógico, vem esses outros aqui mais focados na área tributária. E quando se fala na área tributária, nós temos aqui uma declaração do próprio Senhor Jesus, que está em Mateus capítulo 22, versículo 17 até o 21, que diz o seguinte: Dize-nos, pois, perguntaram para ele, né? Que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, indagaram o Senhor Jesus a seguinte pergunta. Fizeram a seguinte pergunta ao Senhor Jesus: É lícito pagar tributo para César? César aqui é um tipo de governo daquela época, o governo romano. Então, César aqui representa o governo. Podemos colocar que o nosso César aqui hoje é o governo, né, da qual nós conhecemos nesse sistema democrático que temos aqui em nosso país, né, o governo federal, o governo estadual, municipal, e tem toda a questão que está ali, que alicerce, digamos, essas forças administrativas que está relacionado à questão tributária. Então, o nosso César também, o nosso governo, ele também cobra impostos, taxas, tributações no geral, ele também cobra. Naquela época não era diferente, também cobrava do povo daquela época nesse tipo de governo César. E perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributos, porque é uma coisa que desde sempre as pessoas reclamam a questão da tributação, né? Hoje você pode ver que as pessoas falam, esse governo é ladrão, esse governo é isso, esse governo é aquilo, porque as pessoas sempre reclamam, porque elas não querem ficar pagando tributos em cima de tributos, principalmente em um país que você vê tanta corrupção, aí que o povo fica bravo mesmo e não quer pagar a tributação. Mas aí questionaram o Senhor Jesus, naquela época também não era diferente, né? Tinha também a questão da corrupção, tinha tudo isso. O mundo ele não mudou muita coisa, não. Você vê, não, antigamente era isso, antigamente era aquilo. Não tem muita mudança nesse sentido, não, viu? Naquele tempo também existia falsos profetas, existia escândalos, existia corrupção, existia tudo isso, né? Então vamos voltar para cá. É a questão da tributação. E aí Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? É aquele desenho que estava ali, né? Do César no verso ali daquela moeda. E a inscrição que estava registrada naquela moeda. Diz-lhe eles, de César. Então era de César, o governo da época. Então ele lhes disse: Dai, pois, isso aqui é muito famoso, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o próprio Senhor Jesus está falando sobre a tributação aqui. Ele abordou esse tema porque perguntaram para ele e ele está esclarecendo esse assunto sobre tributação. E quando se fala em tributação, como eu te falei, está se falando de pagar o tributo, né? E o tributo não é de enfeite, tributo é cobrança.
compulsória, então tem que ter o pagamento. E aí Jesus disse, e perguntaram para Jesus, e aí, é lícito pagar para esse bando de ladrão aí, em outras palavras, né? Poderia um ou outro dizer assim. E Jesus falou de quem que é de quem que é o rosto que está aí na moeda, perdão, de quem que é? É de César. Então dê a César o que é de César, ou seja, ele está esclarecendo, é lícito sim, tem que dar a César o que é de César. Então nós temos da própria palavra do Senhor Jesus aqui a indicação de que temos que dar a César o que é de César, ou seja, pagar o tributo para o governo. Então, biblicamente falando, só por esse versículo aqui, já estaria já fim de papo. Não tem o que mais que discutir, se é lícito ou não pagar tributação. Ah, mas isso está muito claro, o reverendo Giovanni, mas você sabe, ou talvez você não saiba, tem muitos pastores que eles não têm esse entendimento. Eles acham que tem que se isentar de tudo. E não é bem assim que a coisa funciona. Isso aqui é uma declaração do próprio Senhor Jesus. A gente tem uma outra declaração aqui do apóstolo Paulo, o que a Bíblia fala sobre os tributos. Em Romanos 13, versículo 7 diz, portanto dai a cada um que deveis. Então, se é dever do cidadão pagar o tributo, olha só o que diz aqui, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Veja que tem ali até a separação de tipos ali, né? Imposto, tributo, a quem temor, temor está se relacionado também ao governo, porque quando você fala de tributo, você tem a cobrança e a punição de quem não paga. Então, quem não paga tem que ter temor, porque ele vai ser cobrado, ele vai ser multado ou vai ser penalizado. Então, isso gera um temor, porque temos que pagar. A quem temor, temor, a quem honra, honra. E também tem a questão da honra. Mas voltando para a questão tributária, isso aqui está muito claro, é ponto final em relação a tributos. Bom, por que nós estamos vendo então a questão tributária dentro dos direitos e deveres no âmbito eclesiástico? É aqui que está a chave disso tudo. Por isso que o nosso pontapé inicial está relacionado à própria Bíblia Sagrada, para a gente trazer a luz de como que funciona a relação entre a igreja e o Estado. Lembra, nas outras aulas nós já falamos sobre isso, muito igreja e Estado. Vimos que nós somos um Estado laico, ou seja, a relação que a igreja tem com o Estado é de imparcialidade, né? O Estado ele não favorece a uma religião tal ou a outra religião tal. Ele trata todas iguais e permite que todas venham funcionar e que o cidadão brasileiro ou até mesmo o estrangeiro residente no país, ele tem essa liberdade de escolha. Então nós já vimos essa relação e agora vamos trazer à tona essa relação dentro dos direitos e deveres no âmbito administrativo, tributário. E nesse pontapé inicial eu acho que é uma luz aqui para a gente, para poder entender tudo isso que nós vamos ver.